Hoje no quadro de lançamento, mais um ônibus do Fantasma lançado pela Mitos. Você vai ver tudo com detalhes comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo bem? Carnaval acabou, todo mundo agora em casa, né? Então, e eu trabalhando com vocês aí para trazer mais um lançamento da editora Mitos, ó. O ônibus do Fantasma. Mas antes da gente ver isso aqui com detalhes e sem spoiler, fica tranquilo que eu não vou estragar a tua leitura. Vou te pedir, se você ainda não conhece o canal, tá chegando aqui agora, clica aqui no botão de inscrever e você vai fazer parte dessa família que não para de crescer e sempre com muito conteúdo. Aqui ó, no canal tem pelo menos 3 vídeos novos toda semana, abordando assuntos como quadrinhos e também desenho. Tô te esperando aqui. O quadro de lançamento nostálgico trata justamente disso, lançamentos de material antigo, né? Como é o caso que a Mitos tem trazendo muita coisa nesse sentido. Ken Parker, a gente está comentando direto aqui, a Júlia e o Fantasma. A gente já fez o vídeo sobre o primeiro ônibus e esse é o segundo, fresquinho, ó. Chega a estar com o cheirinho ainda da tinta fresca. Que aqui a gente vai ter uma novidade, a abordagem visual do Fantasma passa a ser do ilustrador Cy Berry, justamente esse que está aqui na capa, ó. Esse traço mais elegante, mais arredondado, mais moderno. O cara que foi, assim, definiu de vez o visual do Fantasma para os quadrinhos. Eu acredito que tenha sido realmente o Cy Berry, apesar do Ray Moore e o Wilson McCoy terem trabalhado antes com o personagem. E eu gosto dos dois, não estou criticando não. Mas aqui o Fantasma traz um frescor, tanto no tema das histórias, quanto também no visual. É o Fantasma que eu lia mais quando era criança, que saía nos gibizinhos da RGE, eu tinha muito, e é o Fantasma que eu aprendi a desenhar. Inclusive outro dia aí, no dia do Fantasma, Phantom Day, que se comemora a primeira publicação da tira dele, eu fiz um desenho do Fantasma trazendo esse traço que eu aprendi a desenhar. Quando eu estou falando aí, estou te mostrando rapidinho esse Fantasma que eu desenhei, o pessoal gostou bastante. E aí aproveita aqui o gancho, já que a gente está falando de desenho, se você gosta de desenhar e quer aprender as técnicas que eu uso nos meus desenhos, dá um pulo aqui na descrição do vídeo, tem o link para o meu curso Desenhando Heróis, aí você vai aprender a desenhar o Fantasma e todos os outros personagens que você gosta tanto, ou mesmo criar personagens aí da sua cuca, sem precisar copiar. É tudo baseado no método dos 3 pilares. E no vídeo que tem aqui na descrição desse vídeo, tá tudo bem explicadinho. Dá um pular e vem desenhar comigo, vamos desenhar o Fantasma juntos. Então agora a gente vai ver, eu gravei um clipe mostrando todo o material, mas sem spoiler, como eu falei, então você vai ver, vai sentir aqui a edição que tá caprichadíssima. Ela é leve, você pode ler deitado, não vai pesar no seu braço ali deitado. E as histórias são rápidas, divertidas e traz esse espírito da tira de quadrinhos, né? E o personagem que eu gosto tanto, que é o Fantasma, me amarro, tem muita coisa do Fantasma antiga aqui, que eu comprei quando era guri, comprava muito em sebo também. Algumas que eu comprei em banca. É o personagem que eu já falei que a minha mãe e meu pai gostavam de ler quando eu era criança, então acabou isso de passando de pai para filho, acabou influenciando também um pouquinho aí no meu gosto pelos quadrinhos. Bom, agora vamos ficar aí com essa viagem do tempo aí com o Fantasma do Cy Berry e do Lee Falk. Espero que vocês gostem da edição e lembrando, sempre na descrição do vídeo eu coloco também um link para você adquirir essa edição que eu estou comentando com desconto. A Mitos está fazendo sempre pacotes interessantíssimos, tem desconto de 50%, então apesar de ser um livro, claro, não é um livro barato, né? Você vê que é um baita, é mais do que um livro, né, cara? Isso é um documento histórico, você ter para ler e reler quantas vezes você quiser. Tem aqui na descrição desse vídeo um link para levar para a loja da Mitos se você comprar isso ó, com um descontinho caprichado, beleza? Agora, confere o material aí no final do vídeo, eu estou de volta para a gente falar o que tem por aí no canal, vai daí. Então vamos folhear aqui o Fantasma Ônibus, segunda edição, Os Ratos do Porto e Outras Histórias por Lee Falk e Cy Berry. A edição que tem formato americano, 554 páginas, a capa é papel, capa dura, né? Com reserva de verniz aqui, um hot stamp na cor lilás do Fantasma, muito bonito. E a gente tem o interior em papel offset, de boa gramatura, e as histórias são impressas em preto e branco, como foram publicadas no original nos Estados Unidos, nas tiras, né, de jornal. Aqui são diversas histórias, e o Cy Berry é o cara que assume o traço logo depois da saída do Ray Moore. Aliás, do Wilson McCoy. O Ray Moore sai na guerra, né, durante a guerra, depois assume o McCoy, e aí depois do McCoy entra o Cy Berry, que é para mim o melhor ilustrador do Fantasma, é o cara que definiu, vamos dizer assim, o visual definitivo, né, do Fantasma. Uma pequena, um adendo aqui, é essa introdução do Glaucio Cardoso, que é um amigo meu lá do canal Fantasma Brasil. Inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link para o canal Fantasma Brasil,
Você que é fã de fantasma, o canal é sensacional, tem muito conteúdo legal. Inclusive, tem uma entrevista com o Cy Berry lá. E essa entrevista forneceu para o Glaucio aqui material para criar esse prefácio maravilhoso aqui, super informativo, com diversas curiosidades de bastidores, que você vai, realmente é um bônus, é mais do que um prefácio, é um bônus para essa edição que está muito legal. Então fica a minha dica aí, leia o prefácio e não tem spoiler para as histórias, tá? E aí a gente vem, vamos voltar um pouquinho aqui só para falar das histórias, né? A gente tem aqui o Mercado de Escravos de Mucár, essa tira foi publicada de 61 a 62, depois A Epidemia, que vai de 2 de fevereiro a 16 de junho de 62, Os Ratos do Porto, de 18 de junho a 13 de outubro de 62, O Embaixador Misterioso, de 15 de outubro a 1º de junho de 63, então já 62 e 63 são 3 anos de fantasma aqui compilados nesse livrão aqui. O Mistério da Ilha dos Cães, que vai do meado de 63 até dezembro de 63, e depois a gente entra em 64, 21 de março de 64, O Tamboreiro dos Timpani, que é um conto bem interessante do fantasma, inclusive, que envolve, vamos dizer assim, entre aspas, superpoderes. Mas vamos lá, eu não vou falar, não vai ter spoiler das histórias, eu vou passar brevemente aqui para vocês saborearem a arte. O Mercador de Escravos, né, tá falando já a história de que se trata, né, um cara que faz tráfico de escravos em pleno século XX, e o fantasma em sua promessa de combater todo tipo de mal e pirataria, então acaba se vendo envolvido aí através da Patrulha da Selva, o qual o fantasma é o comandante secreto, ninguém sabe quem é. Chama a atenção de vocês para a arte do Cy Berry, que aqui, o Cy Berry que trabalhou, conforme as informações aqui até do prefácio que o Glaucio passa pra gente, ele trabalhou como desenhista também na tira do Flash Gordon. E aí quando ele apresenta as primeiras tiras do Fantasma, ele recebe a crítica dizendo que aquilo não está parecendo Fantasma, está parecendo Flash Gordon. É uma crítica que eu entendo como um elogio, porque a gente vê aqui um traço muito elegante do Cy Berry, e eu já falei isso em outros vídeos. O cara que me lembra, ele parece que é da mesma escola de ilustração do John Romita Sr., a gente pode colocar aqui também o John Buscema, esse cara que tem traços arredondados, com poucas achuras, você vê que ele trabalha muito volume, um ótimo controle de preto e branco, como você pode ver nesse quadro aqui, nesse quadro, e ele faz um fantasma bem mais robusto do que vinha sido apresentado e mais elegante, né? O fantasma dele, outra coisa que me chama a atenção, é como que o fantasma passa a frieza, e isso com certeza é uma escolha artística, e eu vou dizer por quê. É um fantasma que ele não demonstra muitas expressões faciais, ele está sempre numa expressão muito controlada e fria. Aí você pode dizer, o cara não quer desenhar a expressão facial ou não sabe. Não é nada disso, porque você vê nos outros personagens a profusão de expressões faciais com detalhes, assim, sabe, com nuances. O único cara que ele mantém assim meio serião, assim, sem grandes variações, mesmo em cenas de ação, ou quando o personagem está exercendo força ou fazendo algum tipo de... tipo aqui, ele está atirando. Olha o cara que recebe o tiro, o tipo de expressão que ele está demonstrando, e olha a expressão do fantasma enquanto atira. Impávido, quase como fosse uma estátua. Então isso é uma escolha artística interessante e que a princípio, a olhos mais destreinados, pode parecer que o cara está com preguiça de fazer expressão facial, mas eu tenho certeza que foi a escolha dele, olha, ele socando. O cara com a expressão de dor, de susto, e o fantasma lá nem sua. Então é isso. E isso vai, o Cy Berry vai acrescentando para a mitologia do fantasma essa coisa do homem frio, o homem impassível, o homem que não pode morrer. Se você não pode morrer, você não tem medo de nada, certo? Então isso fica demonstrado aqui nas expressões do fantasma. A Epidemia é a segunda história e é bem atual, né? A Epidemia, né? Você vê uma história de 62 e a gente vai ver a Diana no papel aqui agora de enfermeira trabalhando junto à ONU para conter uma epidemia na selva lá de Bengala. E aí ela que se vê numa situação aqui enrolada, porque tem um feiticeiro que fica enciumado da ação da ONU junto às pessoas ali das tribos, que começam a confiar mais
na tribo do que ali nos curandeiros, e aí a situação fica complicada. A epidemia é uma história longa, né, do fantasma, com várias reviravoltas aqui. Aí depois a gente começa com Ratos do Porto, onde a gente vê um grupo de malfeitores que começa a explorar o comércio na selva de maneira, vamos dizer, pouco honesta, como se fosse uma máfia, certo? Uma milícia cobrando o serviço de proteção, essa velha história. Esse é o Ratos do Porto. E a gente vê aqui essa menina, vou chamar a atenção aqui para o vilão e para a menina, o visual da menina, né, da femme fatale da história, como que ela tem um visual super moderno, né? Se você pensa que isso aqui foi feito na década de 60, olha que visual super estilizado, bacana. E o vilão também, um visual estilizado, com os olhos puxados, bem interessante. E o fantasma, aqui, o fantasma ele recebe retículas, né? Tem a curiosidade da cor da roupa do fantasma, que durante anos foi interpretada de diversas formas nas publicações ao redor do mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, ele era colorido de vermelho com a sunga amarela. Em alguns lugares era verde, e aí isso ia, de acordo com o país, ia mudando. Na concepção original, o fantasma era para ser cinza, né? Inclusive acho que o nome dele seria Grey Ghost, uma coisa assim. Mas aí depois convencionou-se a cor lilás ou vinho, né? Um vinho, nesse tom de vinho para o fantasma com a sunga azul. E aqui nas tiras, como não tem cores, pelo menos as tiras diárias, ele fica com essa retícula de cinza. O embaixador misterioso, a gente vai ver o Luaga, que vai vir a ser o presidente, né, da nação lá de Bengala, e a gente vai ver ele no início de sua carreira política aqui. Ele deixa de ser um médico a serviço da ONU, passa a ser um embaixador, e eles têm que combater outro tema que continua infelizmente atual, esses senhores da guerra em alguns países africanos que querem dominar pela força. E é o caso desse Luaga aqui. E olhando lá na minha Luaga não, o Luaga é o presidente. Esse vilão aqui é Babaú, o nome dele. E ele volta nas tiras depois. Eu tenho até eu tava lendo, eu peguei meus quadrinhos do Fantasma da RGE. Essas histórias, inclusive, vale citar que já foram publicadas pela RGE há mais de 40, 50 anos atrás. Então, são praticamente inéditas, né? Porque há 40, 50 anos atrás, poucos leitores podiam ter acesso a isso. Eu, por exemplo, comprei muita coisa em sebo do Fantasma. Mas é um personagem que retorna depois, nas histórias do Fantasma, o Babaú. E aqui o Fantasma atuando junto à ONU, inclusive como embaixador aqui, o Sr. Walker, né? Para poder ajudar a acabar com esse reinado de terror do Babaú. E é por isso o nome Embaixador Misterioso, a que se referem ao próprio fantasma. A gente vai ver aqui também o aumento da mitologia da marca do bem, da marca da caveira. É muito citada a marca da caveira. E sempre tem alguém ali por perto que sabe de que se trata isso. E as pessoas que ficam, o espírito que anda, isso é lenda, para com isso. Muito, muito legal. As histórias são muito boas, muito divertidas, rápidas, você lê rápido, porque tem pouco texto, né? É a característica de tira de quadrinho de jornal. Então, tem pouco texto, porque são de pouco espaço. Então você vê um balão por quadrinho, um recordatório, às vezes quadrinhos mudos. Então se torna a leitura bem dinâmica e bem divertida. Uma coisa que vale a pena citar, assim como o outro Ônibus do Fantasma, apesar das 500 e tantas páginas, ele não é pesado. Então, por exemplo, eu gosto de ler deitado. E eu li isso aqui praticamente todo deitadinho, porque é uma característica que eu, da minha leitura, sempre aproveitar para descansar também, já que o meu tempo é curto. Então você consegue ler bem. O Mistério da Ilha dos Cães é um mistério envolvendo aqui o fantasma na Guerra Fria. Olha que interessante. É um país que não é citado da onde mas fica bem óbvio assim que é a Rússia, instalando numa ilha ali nas proximidades de Bengala, mais ou menos proximidade, mas é perto, dá para chegar de helicóptero, por exemplo. Uma base secreta, só vou falar isso para não estragar a leitura, mas a gente não tem a confirmação de que país é esse, né? Mas o fantasma, no final tem uma mensagem legal que ele fala assim, mas você está do nosso lado, está do lado deles? Ele fala assim, o fantasma fala assim, eu estou do lado da humanidade. Eu estou do lado da humanidade. Bem legal a resposta. Outra mocinha no estilo Gwen Stacy aqui, Mary Jane, com traços arredondados e poucas achuras. E esse traço encantador do Cy Berry. Os personagens dele, a outra coisa que vale a pena citar é como que ele consegue caracterizar bem cada personagem. Você não se confunde.
Os personagens têm rostos e cabelos e tipos de corpo bem distintos um do outro. Muito bom. Então aqui, o Mistério da Ilha dos Cães, a gente vê como que o Capetto ajuda o fantasma, é praticamente um sidekick mesmo assim, do fantasma. Ele ajuda aqui em diversas ocasiões, e o fantasma demonstrando toda a sua frieza frente aos vilões aqui, os bandidos militares, vamos dizer assim, na época da Guerra Fria. E o tamboreiro do Steampenny, que eu falei lá no começo que parece que tem superpoderes, é um tamboreiro que ele consegue manipular a mente das pessoas através da batida. E tanto se fala, né, que a batida do tambor é meio que hipnotizante, acho que foi daí que o Lee Falk tirou a ideia. E o personagem ele é desenhado de uma maneira caricata, com os olhos bem grandes, assim, sabe? O tal do tamboreiro. É uma história um pouco mais curtinha, mas é bem interessante ver o fantasma assim perdendo o controle. Eu não vou também entrar muito a fundo não, mas é interessante. E depois e aqui novamente o fantasma é ajudado pelos seus sidekicks, o Capetto e o herói, que ajudam ele a sair da furada em que ele se meteu. Bom, em resumo, tá aqui o segundo. Eu gostei mais desse do que do primeiro, me diverti mais. Acho que porque é o Cyberry, né, um desenho tão bonito, e valeu muito a pena. E fica aqui a minha dica para você que é fã do fantasma ou está começando agora a conhecer o fantasma, é uma ótima porta de entrada. Vem desenhar comigo no curso mais bem avaliado pelos alunos. Resultados reais logo na primeira semana. E o dobro do acesso. Pague um ano, assista 2. Todos os fundamentos para você criar seus próprios personagens. E 15 dias de garantia total. Clique no link para saber mais. Gostou? Quer ver mais do fantasma aqui? Coisas da Mitos, coisas mais antigas? Então usa a área de comentário para você. Entra em contato comigo aí através da área de comentário. Vai ser um prazer atender o pedido de vocês. Muita gente coloca aqui na área de comentário o que gostaria de ver, de relembrar. E a gente vai atendendo na medida do possível, sempre nos vídeos aí de lançamento nostálgico, de pérolas escondidas. E claro, quando a Mitos lançar mais coisa do fantasma, no lançamento nostálgico também. E também a gente pode desenhar o fantasma juntos aí nas lives de desenho que eu sempre faço, beleza? Agora, sexta-feira tem pérolas escondidas. E aí eu trouxe uma pérola escondida aqui, que ela não tá nem tão escondida, mas acho que ela tá meio esquecida. Sabe o que é? Agora está se falando muito do trailer do Flash, o filme que vai mudar o universo da DC Comics no cinema, e tem participações especiais, e uma delas que esquentou nosso coraçãozinho nerd foi o Michael Keaton vestindo o manto do Batman novamente. E você lembra que quando foi a Batmania, em 1989, quando saiu o filme, saiu a adaptação cinematográfica lançada pela Editora Abril, é essa aqui, ó. E a gente vai relembrar como que foi esse quadrinho, que eu acho, assim, é bem literal o que você vê no filme, é muito calcado no roteiro mesmo, mas a grande estrela aqui são os desenhos, cara. É a verossimilhança que tem dos personagens. Aqui é o Jerry Ordway que desenha, deixa eu ver se eu acho um bem pertinho aqui, para vocês verem como que, olha só, esse Jack Palance aqui, por exemplo, olha só como que ele consegue manter o visual do personagem sem deixar o desenho engessado. Isso que é legal, ele consegue deixar um quadrinho dinâmico, divertido de ler e sem ficar engessado. Isso a gente vai ver. Pérolas escondidas essa sexta vão matar a saudade do quadrinho do filme do Batman de 89. E no domingo tem uma coisa que eu desencavei aqui, não sei nem se vocês lembram desse quadrinho. Assim como tinha o Marvel Team Up, que era o Homem-Aranha juntando com outro personagem da Marvel para histórias curtinhas, tinha também o Marvel 2-in-1, que eles faziam a mesma coisa, só que era com o coisa com coisa, né? E a gente vai ver aqui as 4 primeiras edições que foram lançadas na revista Super Heróis Marvel, da editora RGE. O Coisa junto com o Homem-Coisa, tem o Coisa... tem uma que é bem legal, que é o Coisa, o Capitão América e os Guardiões da Galáxia originais. Você vai matar a curiosidade aí, como eram os Guardiões da Galáxia nos quadrinhos, beleza? Isso, Museu dos Quadrinhos, esse domingo agora. Bora matar a saudade de quadrinho bom? Vem desenhar comigo, tô te esperando. Bora desenhar quadrinhos, que é sempre bom, é bom pro coração e bom pra cabeça. E tamo junto. A gente se vê novamente sexta-feira aqui no canal e todo dia tô lá no Instagram. Se quiser me seguir por lá, tem link na descrição do vídeo. Abraço, até lá!